E a gente não para de contar histórias, né, Fernando? De jeito nenhum, mas antes de começar este programa, eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Pergunte, vá. Você já usou isso? Claro, meu amigo. Isso aqui eu usei sempre na escola, né? Foi muito útil pra mim. Eu não, porque eu sou novinho, eu uso o Google. Mentiroso. Mas eu acho que até quem usa o Google hoje, o pessoal mais novo, sabe o que é isso aqui. Agora explica por que eu mostrei isso. Pra quem sabe, pra quem não sabe, isso aqui é o mini dicionário Aurélio, feito pelo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. A gente vai fazer o quê? Vai contar a história de Aurélio agora pra vocês, porque ele foi um escritor, ele foi um dicionarista e também advogado. Tem gente que não sabe, mas ele se formou em direito. Muito bem. Vamos contar a vida e história obra, agora? Aurélio Buarque. E no dia 3 de maio de 1910, nasce ele para o mundo, Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. O que é isso, hein, rapaz? Você está estreando pro mundo aqui. É, ele estreou, ele nasceu lá em Passo de Camaragibe, mas ele não ficou muito tempo nessa cidade não. Aos 9 meses, ele e a família partiram para Porto de Pedras. Lá com 6 anos de idade ele já começa a estudar e já se mostra apaixonado por língua portuguesa e por palavras. Mas aos 10 anos ele tem que se mudar de novo por questões de comércio do pai. Sim. Ele se muda para Porto Calvo. Ele fica estudando lá e lá realmente começa a paixão dele pela língua portuguesa. Isso se mostra porque com os 13 anos ele vem para Maceió, ele muda para Maceió e aqui aos 14 ele começa a dar aula de reforço de português. Eu sei uma coisa, cara, que ele é um homem de palavra. Ah, tá. Vai ver no dicionário. Dava aula de reforço aos 14 anos, mas aos 15 anos ele se efetiva em 2 instituições de ensino, lá no ginásio de Maceió, que ficava na Rua do Sol, e no orfanato São Domingos. Aos 15 ele consegue também um emprego efetivo, em uma empresa que comercializava algodão e açúcar. E no segundo emprego, com a rescisão desse segundo emprego, ele consegue comprar 2 obras que são fundamentais para a trajetória de vida dele, que foi Memórias Póstumas de Brás Cubas e a Gramática Descritiva de Maximino Maciel. Ele se forma em Direito em 1936 em Recife, mas nunca exerceu nada ligado à advocacia ou à magistratura. Em 38 ele muda para o Rio de Janeiro, mas antes disso, aqui em Maceió, ele já tinha sido diretor da Biblioteca Municipal e também do Teatro Deodoro. No Rio de Janeiro ele deu aula de português e literatura em vários colégios, Colégio Anglo-Americano, Colégio Dom Pedro II, e foi contratado pelas Relações Exteriores para dar aula na Faculdade Autônoma do México de Estudos Brasileiros entre 54 e 55. No meio de todas essas mudanças, Aurélio Buarque, em 1941, começa a sua carreira como lexicógrafo. O quê? Lexicógrafo, do substantivo masculino, significa autor de dicionário ou de trabalho a respeito de palavras de uma língua. Dicionarista, lexicólogo. Tá, eu entendi. Agora, se lexicógrafo quer dizer dicionarista, em vez de você falar essa marca de remédio aí, não era mais fácil você falar dicionarista e tal, que as pessoas não entendem. Cara, vai ler o Aurélio, vá. Vai estudar, cultura é bom, viu? Deixa eu continuar aqui. Em 1943, o Aurélio Buarque ele ajuda a lançar o Pequeno Dicionário da Língua Portuguesa, mas em 1975 ele lança sim o Dicionário Aurélio ou Aurelião ou somente Aurélio mesmo. E na segunda edição, quando foi lançada, em 1987, a primeira já tinha vendido mais de 1 milhão de cópias. A segunda edição do Dicionário Aurélio saiu com cerca de 116 mil verbetes, o que para Aurélio era uma coisa mediana. A língua portuguesa na época tinha cerca de 350 mil palavras. Hoje o dicionário online tem mais de 450 mil palavras lá com seus significados, porque o usuário também ajuda a fazer e tem palavras que eu acho que o Aurélio nem chegou a conhecer, como por exemplo balada, trollar, bafônico, nude. Aurélio Buarque de Holanda nos deixou, infelizmente, aos 78 anos, isso em 1989, quando sofreu de insuficiência respiratória lá na cidade do Rio de Janeiro. Justamente, mas não deixou de legado pra gente só o dicionário, não. Ele escreveu outros livros, que não só sobre a língua portuguesa, mas também com outros temas. Vale a pena um pouco pesquisar mais para conhecer os livros de Aurélio Buarque de Holanda. Ah, ele escreveu também muito na imprensa carioca. Ele escrevia artigos e também crônicas. Justamente, ele escreveu inclusive em revistas. Por exemplo, a Reader's Digest, ele escreveu durante 20 anos na revista. E nessa revista, com esses artigos, ele publicou um livro. Chama Melhorando Seu Vocabulário. Isso é um livro que ele pegou as participações dele na Reader's Digest e fez realmente esse livro. Exatamente. Mas ele casou aos 45 anos de idade, teve 2 filhos e 5 netos. Ou seja, o legado não é só escrito, o legado também de família que continua aí
firme e forte, espero eu, E deixando que viva a cuidando, história. lógico, cuidando aí de tudo que ele deixou. Mas não acabou não, Eu ia viu? falar isso. Tem Acabou, curiosidade agora. Adoro Peraí. uma coisa que eu gosto de curiosidade. Adoro curiosidade. Curiosidade é uma coisa que Curiosidade sobre o Aurélio Buarque de Holanda. Essa estátua aqui foi colocada na Orla de Ponta Verde em 2015, nas comemorações dos 200 anos de Maceió. E você pode sentar aqui do lado, tirar foto com ela, agora tem que preservar a estátua, viu? Pode sentar do lado, não é pra sentar na estátua, não. Nem em cima, nem em lugar nenhum, só aqui do lado e tirar a foto. Outra coisa também é que o Aurélio Buarque de Holanda Ferreira é um imortal da Academia Brasileira de Letras, ocupando a 30ª cadeira. E você falou agora, eu lembrei de uma coisa, ao contrário do que as pessoas falam, ele não é pai nem tio de Chico Buarque, não. Eles têm um parentesco. Ah, sim. Na verdade, a mãe de Aurélio é prima do pai do Chico Buarque, então eles são primos de segundo grau. Ah, sim, um parentesco. Não sei se eles já acordaram de manhã, tomaram café junto, Já bateram um papo pensou? sobre dicionários, músicas, letras. Falando em pai, e essa história de pai dos burros? Como é que Essa é uma surgiu? história não comprovada, na verdade, mas uma das teorias... que Não comprovada, não comprovada, deixando isso bem é claro. importante. Mas se você procurar na internet, você vai achar em alguns outros livros também, que diz que o pai de Aurélio, ele trabalhava com carroça, vendia carroça, ele era comerciante dessa linha. E era considerado pai dos burros porque cuidava muito bem, até dos bichos e das carroças. Então, assim, antes mesmo do dicionário ser escrito, já era considerado, aí vai falar ali como pai dos burros. Aí vem o cara que escreve o dicionário, pronto, aí virou pai dos burros. Outra curiosidade também é que palavras em português não são traduzidas em outras línguas, tipo farofa, cafuné, malemolência, também malandragem, malandro. A malandragem do Brasil realmente não dá pra ser traduzida. Não tem como né? traduzir, É bom não não. traduzir a malandragem do Brasil. E você ficou sabendo um pouquinho mais da história desse imortal Aurélio Buarque de Holanda, que criou também o dicionário, e parte do acervo dele está lá no MUPA, onde a gente gravou grande parte da Palácio, história. né? Foi no Peixoto, que é o Isso. museu, lá o MUPA. Tem muita coisa dele lá bacana. E se você gostou demais desse episódio do Contando Alagoas, e você tiver alguma coisa sobre Aurélio que você quiser mandar ou falar, ou dar sugestões, já sabe, contandoalagoas@gmail.com. E também segue a gente nas redes sociais, deve estar em algum canto aqui. Aqui, ó, do lado. Ah, tá aqui. Do lado aqui. Aqui do lado, ele que manda onde tá as redes sociais, está ali do lado das redes do sociais. E já sabe, se inscreve no canal, continua acompanhando a gente no Facebook, a gente vai continuar contando Alagoas, porque a nossa função aqui é essa. Trazer histórias para você.